Então bora lá, eu sou a Mari Mariana. Botei o Eita antes porque eu falo muito Eita. Eu estou aqui em Portugal há 8 meses, desta vez. Teve uma outra vez, há 11 anos atrás, que eu vim e fiquei um ano, mas eu fiquei em Aveiro, agora eu estou em Coimbra, que é o centro. Já foi a capital de Portugal e agora a capital de Portugal é Lisboa, mas eu tô bem no centro, entre norte e o sul, digamos assim. Tô onde é frio quando é frio e quando é calor é calor. Esse é o melhor resumo que eu posso dar. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer em tópicos. Então a gente vai começar hoje com o porquê que eu resolvi vir pra cá. Portugal sempre foi uma das minhas paixões. A primeira vez que eu vim pra cá, eu me senti muito em casa. Coisa que eu não tinha me sentido... Eu já fui pra Espanha, já fui pra Marrocos, eu já fui pra alguns lugares. E nem todos eu me senti em casa como eu me senti quando eu cheguei em Portugal. Tem vários pós e contras, óbvio, como em qualquer lugar. Mas eu me senti em casa, eu gosto daqui. E além de, óbvio, é a mesma língua, digamos assim, com muitas aspas, porque tem muita coisa diferente. Mas eu me senti em casa. E eu tenho um espírito de velha, sempre tive. Eu adoro coisas antigas, andar pelas ruas e ver os prédios antigos, ler sobre isso, ir em museu. Agora, esse tempo atrás, tá aí no vídeo também, eu visitei uma cidade subterrânea que tem aqui em Coimbra. Eu gosto dessas coisas, então, Europa é um país velho, Portugal mais ainda, então eu gosto de estar aqui, eu gosto de conhecer a cultura, indo visitar e não só lendo nos livros. Eu arrisco a dizer que eu aprendi muito mais sobre a história, tanto de Portugal como da Europa, agora vivendo aqui, indo nos lugares e me projetando a procurar, entendeu? Indo atrás para entender o que era aquilo que eu estava vendo. Eu aprendi muito mais do que qualquer coisa na escola estudando. Mas o maior motivo que me fez querer vir para cá, que talvez a maioria de vocês não saibam, mas depois que eu vim para cá, eu fiquei com muita vontade de vir, mas eu tive uma filha, hoje ela está com 11 anos, e então, a partir do momento que eu descobri que estava grávida, eu parei a minha vida totalmente para cuidar da gravidez, obviamente. Parei com todos os meus projetos e planos. Depois que ela nasceu, eu comecei a trabalhar na área que eu gostava, que eram projetos sociais na cidade onde eu morava, que foi a cidade que ela nasceu. E por um bom tempo eu fui feliz trabalhando com projetos sociais. Depois fui convidada a trabalhar numa empresa que já era grande, né? A minha ONG, de mais 2 amigos meus, depois ficou só eu e mais um outro amigo. Mas a nossa ONG era pequena, era uma ONG focada à leitura, literatura, com livros. A gente montava geladeiras velhas, reformava ela e fazia bibliotecas e espalhava por todos os bairros e algumas cidades. E depois de muito fazer esses eventos, acabou que uma ONG entrou em contato comigo e me chamou para trabalhar com eles. E eu fui muito feliz nos 2 anos. Eu fiquei 5 anos trabalhando com a minha ONG e depois, por falta de dinheiro, porque praticamente eu trabalhava só para viver, assim, não sobrava nada, porque eu tirava um salário baixo meu, até porque eu sendo presidente da ONG eu não podia ter um salário muito alto, justamente porque eram todos doações nunca foi doação governamental, foi doação da cidade mesmo, das lojas, enfim, dos comércios em gerais. E aí, quando eu fui trabalhar nessa ONG, eu comecei a receber um salário muito bom. Trabalhava também com a parte de cinema e literatura, indo para as escolas carentes levar esse projeto. Talvez eu bote algumas coisinhas aí, se eu achar ainda. Na verdade, se olhar no Instagram e Facebook, Coletivo Alimente a Mente. E depois eu trabalhei na ONG Multiplicando Talentos. Mas o que me levou a desanimar de trabalhar com essa rede do bem foi que a ONG que eu estava trabalhando, depois desses 2 anos que eu trabalhei, um dia a gente chegou para trabalhar e eu esqueci o nome agora, mas é como se fosse o FBI de projetos, de ONGs e coisas, sabe? Tava lá, fechou todo o lugar onde a gente trabalhava e começou a tirar nosso depoimento. E, enfim, pegaram nossos celulares, computadores, pegaram tudo para ver se a gente tinha alguma coisa a ver do que estava rolando. Só que, por exemplo, eu estava 2 anos na empresa e esses crimes de lavagem de dinheiro, de um monte de coisa que a ONG estava fazendo, desviando dinheiro, já acontecia há 5, 6, 7 anos. Eu nem existia na empresa ainda, né? Então,
a maioria foi liberado, alguns funcionários sabiam do rolo todo e acabaram sendo presos também. Mas aí meio que me desanimou, assim, eu percebi que a ganância das pessoas é muito maior do que fazer o bem. E eu ainda inocente, 20 e poucos anos, achava que, nossa, eu vou trabalhar o resto da minha vida fazendo bem, ainda eu vou ganhar ainda com isso, sabe? E os horários eram muito bons, eu conseguia conciliar com a escola da minha filha, enfim. Mas aconteceu o que aconteceu e aí, desde então, nessa época eu já tinha perdido meu pai e depois de um tempo, aí quando aconteceu isso com a ONG, ficou mais forte ainda a minha vontade de vir pra fora, só porque, como eu já falei pra vocês, eu tenho uma filhinha e ela era muito pequena na época, então eu falei, cara, eu fui atrás de tudo que eu podia, desde a psicóloga a amigas, família, para saber qual era o melhor momento. Conversei com amigas minhas que as mães ou os pais foram para fora do país tentar a vida nos Estados Unidos. Inclusive, eu tenho a Aninha, uma amiga minha, que a mãe dela foi para fora quando ela tinha 10 anos. E depois ela foi, ficou um pouco lá, ficou um pouco com o pai dela no Brasil, estudou, agora ela tá nos Estados Unidos ainda. Então, assim, eu fui tirando todas as referências porque nada melhor do que tirar referências de pessoas que já viveram aquilo, né? Eu cheguei a uma conclusão de que eu só iria voltar aos meus objetivos, ao meu sonho, quando a minha filha tivesse 10 anos, por alguns motivos. Primeiro de todos é que com 10 anos a gente não precisa mais de terceiros para conversar com ela. Por exemplo, eu e o pai dela, a gente é tranquilo, não tem problema nenhum. Graças ao bom Deus, vivemos em harmonia. Então, ficava toda semana, ficava na casa dele e ficava na minha casa. Antes, quando ela era pequena, para eu saber como é que ela tava, eu tinha que perguntar para ele ou para a mãe dele e vice-versa. Depois que a minha filha fez 8 anos, a gente deu um celular para ela jogar os joguinhos dela e instalamos o WhatsApp para ter esse contato, saber se estava tudo certo. Ali eu comecei a ver um sinal de que era o certo mesmo, porque não precisava mais de ninguém, entende? É muito mais tranquilo para um coração, principalmente de uma mãe. Eu ligo o FaceTime hoje, assim, eu ligo para ela e eu vejo na fala dela, nos olhos dela, quando ela tá bem, quando ela não tá. E se ela fosse muito pequena, e olha, eu não tô julgando ninguém, nem mãe, nem pai, que deixa os filhos e vai correr atrás dos seus objetivos quando eles são mais pequenininhos, porque cada um sabe aonde aperta o seu sapato, cada um sabe o momento certo para fazer as coisas. Eu estou contando a minha experiência e o porquê que eu decidi esse momento, entende? Óbvio que não é fácil de nenhuma maneira, mas o principal de eu ter decidido que só ia depois dos 10 anos dela foi isso, para que eu tivesse esse contato direto com ela e conseguisse ter uma conversa com ela, que ela pudesse me dizer o que tá bom, o que tá ruim, diretamente com ela, entendeu? E ela já ter o discernimento do bom e do ruim, do certo e do errado, entender que em nenhum momento eu estou indo e ela vai ficar para trás, eu não estarei mais com ela, mas não, que eu estou vindo e a hora que estiver tudo organizado, tudo certo e o prazo é no máximo de 2 anos ela estar aqui, entendeu? Obviamente, desde que ela queira, porque eu nunca serei aquela mãe que obriga um filho a fazer qualquer coisa que o filho não queira. Mas conhecendo a minha filha, logo logo ela vai estar por aqui e vocês vão ver aqui no canal. Ela ama viajar, ama estar aqui, tá contando os dias para estar aqui. Mas então, o primeiro pilar foi esse. E o segundo, porque eu tinha minha mãezinha que ainda era viva na época e ela não estava muito... Ela estava bem de saúde, mas ao mesmo tempo não estava, então eu já não tinha meu pai, então meio que eu segurava isso porque, poxa, eu só tenho ela agora, ela só tem eu e minha irmã, então já que eu tô aqui eu vou segurar mais um pouco. Mas acabou acontecendo que em dezembro, bem antes de estourar a pandemia, dezembro, aí passou janeiro, fevereiro, março, estourou a pandemia no Brasil, né? Eu perdi minha mãe em dezembro, foi muito rápido, foi questão de uma semana, então foi outro baque, mas essas coisas são para outro vídeo. Mas foi o segundo motivo que me mostrou que realmente não tinha mais nada que me segurasse no Brasil, entende? A única coisa é minha filha, mas eu sei que ela quer vir para cá e eu estou aqui para que ela tenha a chance de estudar fora, de viver aqui, de viajar. Daqui é um pulinho para França, um pulinho para Itália. É como a gente pegando o carro, eu sou de Santa Catarina, pegar o carro e ir para, sei lá, para Rio de Janeiro ou para Serra é rapidinho.
é o que a gente faz aqui de avião para ir para qualquer outro lugar, só que aí é Paris, Londres, Itália, mas é isso. E o terceiro motivo, e não que a gente, isso não é certo, a gente se colocar os nossos objetivos em último, mas uma vez eu escutei do meu pai que ele diz que a gente, depois que a gente tem filho, a gente não tem mais vida, a gente segue a vida, e eu não entendia isso, mas depois que eu tive a Anali, eu entendi o que ele quis dizer, que a gente ainda tem uma vida, mas essa vida, ela segue num caminho em que tudo esteja bom para os nossos filhos e a gente vai se adequando e se encaixando conforme dá. E foi assim que eu vivi os últimos 10 anos. Fui facilitando a vida da minha filha. Ela está estudando no colégio X, então eu vou me mudar para aquele bairro. Agora os horários dela da escola ficou esse, então eu vou achar um emprego que eu consiga. Teve época de eu trabalhar numa conveniência, eu trabalhava das 6 da tarde às 6 da manhã, para poder ter o dia livre com a minha filha, para poder acordar com ela. Acordar não, muitas vezes eu nem dormia, mas acordar, fazer um almoço, levar ela para a escola, buscá-la na escola, essas coisas sempre foram muito importantes para mim. Então eu ficava adequando a minha vida para que se adequasse à rotina dela. A rotina dela não podia mudar. Então o terceiro ponto que me fez ter certeza que eu tinha que vir é que já estava na hora de eu vir, porque eu não quero ser uma mãe frustrada. E a pior coisa na vida é você ser uma mãe frustrada. Uma mãe ou um pai frustrado, que é o quê? Você larga de mão a sua vida, você esquece que você é uma mulher, você esquece que você é um ser humano e vive só para aquele filho. Isso não é errado também. Porém, tem que ter uma dose, um equilíbrio, porque querendo ou não, o seu filho, ele está sendo criado para o mundo. E ele vai ter os próprios sonhos, os próprios caminhos, a própria vida. E se você deixar de fazer tudo o que você quer e parar tudo que você sonhou para você, a hora que o seu filho abrir asas e voar, você vai achar que ele é um ingrato, você vai se sentir perdida, você vai ficar amargurada. E toda essa amargura e frustração vai cair em cima do seu filho. E olha que eu digo isso com propriedade, não porque eu passei, mas porque eu vi muitos amigos tendo esse tipo de mãe e de pai, que são pessoas que acham que isso é amor, mas não é amor. Isso é possessão, isso é querer que a criança nunca voe, nunca saia debaixo da sua saia. E isso é horrível para a criança e para você, entendeu? A gente é um ser humano livre, a gente precisa ter os nossos próprios caminhos, as nossas próprias escolhas. E quando você deixa de fazer as suas próprias escolhas para você mesmo, você vai esperar que o seu filho faça isso. Pense sempre em você primeiro. Isso não tem nada a ver em amar ou deixar de amar. Eu quero que a minha filha escolha estar perto de mim, me chame para viajar com ela, me chame para sair para festas com ela, porque ela quer. E não porque ela tem dó, porque eu estarei em casa sozinha. Dá para entender a diferença do que eu quero dizer? Por exemplo, eu estou criando e vou continuar criando uma filha independente, mas a minha casa vai estar sempre aberta para ela e vai ter o quarto dela lá. Para o que acontecer no mundo, ela sabe que ela tem para onde voltar. E essa é a segurança, é essa a diferença que eu sinto que algumas pessoas não entendem. É diferente você dar uma base, uma segurança para que a sua filha ou filho voe pelo mundo, mas saiba que qualquer coisa que dê errado, tá a base ali. Isso é ser uma família, uma base, é isso que mãe e pai tem que ser, e não uma prisão de você tem que ficar, você é minha filha, você tem que ficar comigo, você tem que honrar pai e mãe, você tem que ficar perto de pai e mãe. Não, não tem. Os filhos foram feitos para voar, e eu tenho isso no meu coração desde sempre. Você tem que cuidar bem do ser humano que você está criando, para que ele seja grato por tudo que tu fez. Porque foram 10 anos da minha vida que eu foquei em ser mãe. Me foquei e a minha vida girava em torno, e eu não me arrependo nem um pouco, da mesma forma que eu me cobro de não me arrepender de estar aqui agora, porque não é fácil estar longe da pessoa que você mais ama. Os meus amigos sempre brincam que eu terminava um relacionamento e não olhava para trás, eu nunca voltei com um ex, eu nunca, se uma amizade não estava boa, eu cortava da minha vida e pronto. E com filho só tendo pra gente entender o amor e a ligação que a gente tem. E é difícil, não é fácil, não vai ser fácil.
mas é a escolha que eu fiz e irei arcar com as consequências deles, das minhas escolhas, mas eu acredito que estou fazendo o caminho para que quando ela vir o caminho seja mais fácil. E não só ela, né? Ela, as minhas sobrinhas, amigos e todos que vierem para cá e precisarem da minha ajuda, eu espero não passar o que eu passei, porque não é fácil. Mas eu acho que já falei muito. Essa é a primeira introdução que eu queria que vocês entendessem quem eu sou, por que eu vim e aonde eu estou. Os próximos vídeos eu vou seguir os tópicos, né? Uma ordem, a parte financeira, a parte burocrática, o que mudou, o que não mudou. Falar um pouco dos vistos, dos novos vistos que surgiram, dessa CPLP, enfim. Eu espero que vocês gostem dessa sequência de vídeo que eu vou fazer. Eu vou tentar ser um pouco mais aberta nas informações e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa qualquer coisa aí no comentário e até o próximo vídeo. Beijo!